Olá, a paz de Cristo, eu sou o Michel e vim aqui bater um papo com vocês sobre um assunto que o pessoal tem perguntado muito. Equalização de microfone. Todas as igrejas nas paróquias que eu tenho ido aí, o pessoal reclama muito do som da igreja. Só que não necessariamente, às vezes, o problema é o som, mas é a maneira como que a pessoa faz para equalizar. Então é isso que eu vim falar para vocês agora. Explicar de uma maneira um pouco simples, mas que vai ajudar no dia a dia de vocês, enquanto ministério de música, enquanto coral, a como resolver o problema de vocês lá na igreja. Como que nós vamos fazer isso daí? Agora nós estamos conversando por esse microfoninho que a gente chama de over. Esse microfone ele é utilizado para bateria, né, no caso dos pratos, para coral também. Né, ele é um microfone bem aberto, né, como vocês podem ver a distância que eu estou conversando dele, e ele pega tudo que está acontecendo no ambiente. Essa é a função dele. Para a gente fazer os testes, vamos usar esse microfone aqui, que é o microfone de mão, normal. Né, faz parte desse kit aqui da CSR, ele é o HT58A. É um microfone muito legal, tá? Não é propaganda não, gente, é só para fim de esclarecimento mesmo e de passar informação, tá? É um microfone que tem uma qualidade muito boa e por um preço muito bom também, então vale a pena, principalmente a igreja quando está sem recurso também, né, para fazer esses investimentos. Ele é um kit muito barato, são 5 microfones que vem nessa maletinha e vai ajudar bastante já. A mesa de som, essa que a gente está usando agora, é uma Behringer Eurodesk SX2442. Eu tenho essa mesa já faz algum tempo. Nas paróquias também não é padrão ter esse modelo, geralmente, principalmente nas comunidades menores, é uma mesa um pouco mais simples. Não tem problema, a gente vai fazer baseando como se fosse uma mesa mais simples. Eu vou explicar melhor para vocês depois na hora que chegar aqui nela, tá? Para fazer a comunicação da mesa com o computador para a gravação ficar melhor, também estou usando uma placa da Behringer, essa vermelhinha aqui, que chama UCA222. Tá? Ela é uma interface USB, serve para comunicar o computador com a mesa, né? Ou algum outro sistema de som também. Ela serve tanto para entrada de sinal para o computador como saída também. Bom, então vamos deixar de conversa e vamos trabalhar na mesa então? Vamos lá. Bom, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui na nossa mesa? Vamos ter o grave, o médio e o agudo. Esse botão que está virado, ele é chamado de paramétrico. Nessa mesa, para que ele serve? Para parametrizar qual é a frequência de médio que a gente quer mexer. Então, no nosso caso, como vamos fazer pensando numa outra mesa um pouco mais simples, então ele vai ficar apontado nessa posição, que seria em torno de 2500 Hz, que é a frequência fixa de uma mesa mais comum, tá? Para o médio. Bom, qual que seria o comportamento então dessas frequências? Como que a gente vai ter que tratar na hora que a gente chegar na nossa igreja? Geralmente, a nossa igreja ela tem bastante ambiência, né? Muito reverb natural dela. Então eu vou colocar o reverb aqui e vou abrir o microfone para vocês verem como que vai ser. Então, seria mais ou menos isso que a gente encontra na nossa igreja. Sem o reverb agora, para ficar um pouco mais fácil para a gente conversar. Então aqui, ele não está atuando em nenhuma frequência ainda, tá? Estão todas elas no centro, então ele está vindo naturalmente agora. Como que normalmente eu notei que as pessoas fazem lá na igreja? Como geralmente o sistema é aquelas caixas em coluninha, então ela tem um médio muito forte. Então é natural que a pessoa venha aqui e tire o médio. Ela acaba tirando todo o médio, aí o som já fica assim, um pouco mais achatado, um pouco mais para trás, né? Como é comum falar. E a igreja, ela vai ter ainda aquela ambiência. Então esse vai ser o comportamento do microfone. Notem que já começa a ficar um pouco mais difícil para entender o que está acontecendo. Boa noite. Alô, som. Perceberam? Todo médio atenuado, mais ainda a ambiência que tem na igreja, a gente acaba tendo essa certa dificuldade. Tá. Então,
qual seria o mais correto para a gente fazer então? Na verdade, quando a gente está numa igreja que a gente não conhece, a gente começa não mexendo com o médio, mas tirando todo o grave e tirando todo o agudo. Por que isso? Na verdade, vocês vão entender para que realmente ele serve. Mas por hora, vamos tratar desse cara aqui, que na verdade ele é o mais importante ainda. Então, só com o médio. Só com o médio é assim que fica dentro da igreja, mesmo a gente colocando todo o ambiente. Percebe que, por mais que o reverb esteja trabalhando, ainda dá para entender. Por mais que o reverb ele atrapalhe, o ambiente da igreja em si ele esteja atrapalhando, vocês notam que já melhorou a qualidade. Você já consegue entender o que está acontecendo. Então, se a gente avançar um pouco mais, esse daqui. Alô, som. Som, 2. Ainda tem a questão do ambiente. Que isso é uma dificuldade que na igreja a gente não vai ter como resolver. A gente não tem um botão lá para mudar a ambiência da igreja. Então, infelizmente, a gente vai ter que aprender a tratar isso daí, tá? Como que a gente vai fazer então? Acertando o médio correto para a nossa voz, lá dentro da igreja. Então a gente achou aonde tem a definição. Agora vamos chegar com o grave, só para fazer um pequeno corpo na voz. Alô, 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 som, 1, 2. Ei, som, 2. Legal. E o agudo, só para dar aquele brilhinho que está faltando, para dar mais definição ainda. Alô, som. Ei, som, 1, 2. Boa noite. Notaram como que vai dando as diferenças? A principal, onde a gente mais vai sentir, é sempre em cima do médio. Se a gente fizer o contrário, tirar todo o médio, isso eu também já vi muito. O cara já tem uma voz grave, vai lá e coloca mais um pouco de grave ainda, para acentuar aquilo que ele já tem. O agudo também, mais um pouquinho de agudo, vai. Aí dentro de uma igreja com muito ambiente, olha o que acontece. Alô, som. Boa noite. Tá lindo. Parece até que a gente virou até locutor de rádio por um momento. Só que infelizmente a consequência disso é o quê? Que a hora que o grupo estiver tocando, mesmo que seja só um violãozinho, ou um piano, até mesmo um órgão, aí a gente vai perder totalmente a definição e não vai entender nada do que está acontecendo. Para a comunidade poder entender a música, pelo menos ela tem que estar acompanhando num telão, ou num folheto, um livrinho, que seja. Ela tem que ter a letra em mãos, porque se for uma música nova mesmo, elas não vão conseguir nem acompanhar. Então, o que a gente tem que fazer? Sempre tratar desse cara primeiro. Na hora que a gente chegar na igreja, se preocupar em acertar qual é o médio que fica melhor para a nossa voz, para deixar a nossa voz mais perto do que ela é, e que fique mais adequado dentro daquela igreja também. Tá? Vamos voltar aqui então. Um pouco grave, um pouco agudo, e dar uma puxadinha um pouco mais no médio. Som, 1, 2. Percebe? A qualidade já melhorou um pouco mais. Agora sem o ambiente, fica até meio som de nariz, parece anasalado, né? É aquele som de lata que as pessoas se incomodam. Que incomoda bastante as pessoas, mas infelizmente, esse som de lata que é onde vai puxar a definição. O que a gente tem que fazer é ver até onde ele vai sem incomodar, para que apareça a definição e não fique feio. Olhem só.
Agora dentro do ambiente nem parece que aquele som de lá está mais. Só que aquele agudinho que colocou, que era só para dar um brilhozinho na voz, ele já começa a aparecer um pouco mais dentro do ambiente. Ei, som, som. Na hora que você cantar, isso aqui vai aparecer mais ainda. Então é isso aí, galera. Basicamente a gente chega, acerta qual é o médio mais adequado para aquele ambiente. Lembrando, a mesa de som não é para você criar a voz. Ela vai servir para você corrigir alguma pequena deficiência que venha a ter. A deficiência por causa do tipo do microfone, a deficiência por causa do ambiente, uma deficiência por causa do próprio sistema de sonorização. Então ela não é para você inventar a voz. Você tem que se preocupar em fazer com que a voz que esteja saindo na caixa seja a sua própria voz, não uma voz maquiada. Uma reclamação também muito comum que eu escuto por aí é a pessoa falar assim, eu não estou me ouvindo. Só que em 90% dessas vezes que a pessoa não está ouvindo é porque ela não conhece a própria voz. Tá? Ela não consegue visualizar isso daqui na cabeça dela como sendo correção do ambiente. Ela chega e começa a enfeitar. Usar a equalização da mesa para enfeitar a voz. Aí, por consequência, a voz que ela está ouvindo não é a voz dela. Então, ela sempre vai reclamar que não está conseguindo ouvir. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero ter ajudado, esclarecido pelo menos um pouco de dúvida que foi. Caso tenha alguma coisa que eu não tenha falado aqui, que vocês tenham dificuldade ainda, não deixa passar, manda uma mensagem para mim. Pode ser no comentário do vídeo mesmo, para mais gente poder acompanhar. Às vezes a dúvida sua é de mais pessoas também. Pode colocar lá, eu vou responder, vou procurar fazer o que for preciso para esclarecer as dúvidas que venham a ter. Ok? Então, por enquanto é isso. Caso tenham gostado também, podem deixar mensagem, a gente faz mais vídeos também falando sobre a questão de equalização de instrumentos, a própria equalização paramétrica dessa mesa também, que é uma coisa muito interessante. Algumas igrejas têm já esse tipo de sistema, então também seria bem legal. Tá? Coloquem nos comentários lá o que mais que vocês querem saber, a gente vai correr atrás para fazer para vocês. Certo? Fiquem com Deus.